Boa noite então, pessoal. Boa noite aí a todas e todos que estão acompanhando a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Vou acrescentar minha colega Deise Benedito, da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Oi, 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 bem? tá me Já vendo? estou te ouvindo. Vendo não, mas ouvindo sim, Deise. Ué, cadê eu? Ah, agora Agora tá. estou te vendo. Agora deu certo, Deise. Deu certo. Vamos ver até que hora vai segurar aí. Peraí, deixa eu só arrumar meu Ah, computador aqui. a gente tem uma Oi? hora para conversar, mas diz que é melhor a gente não abusar dessa uma hora, senão ela cai antes. Então a gente precisa ir num compasso aqui. Mas eu acho que vai dar certo dele. Tudo para dar certo. Hoje em dia da Defensoria Pública, live de Defensoria, não tem por que dar errado. Não, não, vai dar certo sim. Não, tem que dar certo, né, meu amor? Tem que dar certo. Ah, com certeza, Deise. É sempre um prazer poder conversar com você assim, pela Defensoria Pública, da Defensoria Pública do Espírito Santo. Nós nos conhecemos através da Defensoria Pública, aquele dia que você veio na coordenação da infância e queria conversar com os defensores que mandavam muito ofício. Foi um dia especial. E a partir daí, essa parceria, essa amizade. Sim, foi. Foi, E foi bem num dia que eu fui para o Espírito Santo para uma atividade, né? E aí eu aproveitei um ensejo, eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos e aproveitei um ensejo para poder conhecer a Defensoria Pública, que mandava muito ofício, né? Para a coordenação de combate à tortura, né? Da Secretaria de Direitos Humanos. E aí foi quando eu a, tive o prazer de conhecer você e seus colegas de trabalho, que saíram, na verdade, verdadeiros guerreiros, né? Principalmente tendo em vista as condições estruturais, né, da Defensoria Pública aí no Espírito Santo na época, né? Mas foi muito legal. Não, com certeza, é uma daquelas amizades que a vida nos traz, que o trabalho nos traz, que a defensoria nos traz e que Claro. estamos do lado bom do discurso, né? Do lado pela Hum, vida, pelas pessoas, enfim, pela dignidade da pessoa humana. sim. E, enfim, acho que a gente tem a oportunidade hoje de, no dia da Defensoria Pública, poder conversar sobre defensoria, sobre esse tema tão atual, que tem sido a Uhum, tutela coletiva da liberdade. A uhum, provocação que nós fazemos é no sentido de que esse termo tutela coletiva da liberdade, ele tem sido muito associado hoje em dia aos habeas corpus coletivos, né? Através de um uhum. trabalho da sociedade civil muito intenso e das defensorias públicas, o habeas corpus passou a ser admitido como instrumento para tutela da liberdade da população. E aí nós temos alguns Uhum. exemplos. O exemplo do habeas corpus da convivência familiar, o exemplo do habeas corpus do sistema socioeducativo, que tem a ver com aqueles ofícios que nós tanto mandávamos, o habeas corpus Sim. agora da prisão por fiança, e o da prisão civil, e também o habeas corpus do STJ, que fala sobre o recrudescimento do meio aberto em tempos de pandemia. Mas essa tutela Uhum. coletiva da liberdade, ela tem o habeas corpus talvez como a figura mais proeminente atualmente. Então, nós vamos ter tutela Sim. coletiva da liberdade no plano administrativo. Um grande exemplo é a Recomendação 62 do CNJ. Temos também a questão das discussões das normas e da regulamentação, foi a questão dos containers e atuações mais variadas que nós podemos identificar como pontos focais para a Defensoria Pública intervir, apresentar uma visão contra-majoritária e uma visão, muitas das vezes, que traz argumentos centrados nas pessoas mais vulneráveis e que acabam excluídas dos locais de decisões e dos locais de acesso à voz. E aí, nesse sentido, acho que essa é a nossa conversa, é trabalhar um pouco essa temática da defensoria pública, da importância, da evolução histórica, até chegarmos nessa tutela coletiva da liberdade que nós estamos encarando hoje em dia como um grande desafio, Deise. Uhum. Legal. Eu acho que é muito interessante, né? Porque eu acredito que não existe acaso, né?
E por não existir acaso, né, a gente está aqui hoje conversando. Para quem não me conhece, né, boa noite, né, eu sou Deise Benedito, sou graduada em Direito, sou mestre em Direito e Criminologia, né, pela UNB, e sou ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Né? No meu histórico de vida, eu sempre trabalhei com direitos humanos, relações raciais de gênero, né, e, em particular, com a questão de política criminal e penitenciária. E aí, quando a gente pega o mês de maio, né, e eu estava falando por que mês de maio, né, é interessante que no mês de maio, quando a gente vai pegar a nossa história, né, a história do Brasil, ela tem uma marca muito profunda, uma chaga muito aberta ainda, né? Então, foi todo o processo da escravização no Brasil de mais de 7 milhões de africanos que vieram para o Brasil na condição de escravizados. E dentro dessa história, né, de tutela coletiva do direito à liberdade, né, a gente tem todo o processo de lutas e insurreições contra o processo escravista, a fuga pelos quilombos, né, e a incansável busca pela tão sonhada Carta de Alforria, né, que levava inúmeros escravos e escravas a sonhar com a liberdade, né, a possibilidade de ser livre, né. E o conceito de liberdade é assim, ela é individual e ela é coletiva, né? O ser humano nasce livre, né? Ele nasce pleno de direitos e livre. Mas, infelizmente, com esse processo escravista, a gente teve, além das insurreições, revoltas, uma série de coisas, nós tivemos também, ao longo da história, pessoas que lutaram para essa liberdade, né? Então, principalmente com o fim do tráfico negreiro, né? A proibição do tráfico negreiro em 1831, né? A partir de 1831 se manteve ainda o tráfico, né? Interprovincial de escravos e o tráfico para inglês ver, né? Quer dizer, entrou nessa brincadeira até 1850 e pouco, mais 700 mil africanos que foram comercializados clandestinamente no Brasil. Né? Todo africano que entrava aqui era livre, mas ele era escravizado, ele era comprado, ele era comercializado. E aí, né, surge o grande, né, que eu considero o patrono da Defensoria Pública no Brasil, né, que é Luiz Gama, e foi um cara que entrou com inúmeros processos, né, nos tribunais, principalmente de São Paulo, buscando, em cima da própria lei que proibiu o tráfico, a liberdade daqueles, né, que estavam sendo escravizados, quer dizer, o sequestro, né? Porque aí aquela pessoa entra no Brasil na condição livre, ela é sequestrada, ela é escravizada, e Luiz Gama foi um dos grandes caras que lutaram pelo fim desse processo cruel, dando a liberdade. Agora, fora isso, tem uma outra pessoa muito importante dentro desse processo, né? Porque a história da Defensoria do Brasil, ela vem junto com as ordenações filipinas, lá em 1603. Só que não era muito divulgado. Ao contrário disso, a gente tem, né, já vindo em 1532, o MP, o Ministério Público, né? E aí você vai se adaptando na história do Brasil, na história do direito brasileiro, à criação dessa Defensoria Pública. E aí, muito interessante também, que os estatutos, né, que prevêem a questão dessa liberdade, como é que se dava essa liberdade no Brasil, qual era a concepção de liberdade no Brasil. Então, liberdade era para a elite, para aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham senhores, o judiciário sempre foi aquela casta de uma elite conservadora, escravista, né, que se manteve, se cresceu em cima das ordenações filipinas. E aí, só em 1897 é que se garante o direito amplo e restrito aos mais pobres acessarem a justiça, né? A entrarem, a terem os seus direitos assegurados. Porque a gente vê o pós-abolição, ele não assegurou nada. Então, você tem uma população que boa parte era já livre no processo da escravidão, né? Tinham poucos escravizados, e aí esses poucos e os que eram livres não eram livres. Não tinham escola, não tinha moradia, não tinha educação, não tinha nada assegurado. Então, essas pessoas tiveram que deixar da condição de mercadoria e transformar-se em pessoas, em cidadãos. E esse acesso de cidadania só foi possível com um grupo de advogados na época, né, que pleiteavam, né, a proteção dos direitos dessa pessoa.
né, dessas pessoas agora livres. E aí a Defensoria Pública, né, ao longo dos anos, você tinha a assessoria jurídica garantida aos mais pobres, e quem acessou sempre essa assessoria aos mais pobres? Né? A população negra, a população realmente pobre e miserável. E aí, quando chega em 88, em 1980, a gente tem a nova Constituição. E essa nova Constituição, ela traz no bojo a garantia do acesso à justiça, né? Mas só que a gente tem um problema, a gente tem o acesso à justiça, o direito à liberdade, mas não o acesso à igualdade. E essa questão da igualdade é o que é o grande problema na sociedade brasileira. Quem são os iguais e aqueles não iguais? Como que a justiça, o poder judiciário, lida com o princípio da igualdade? E aí, quando você coloca os HCs, os papéis da Defensoria, a Constituição Federal definiu a necessidade da criação de defensorias públicas voltadas para a tutela coletiva daqueles que não foram assistidos, que não têm condições de constituir um advogado. E aí aquela grande dificuldade da instalação das defensorias públicas, né? E quando eu falo em instalação, eu falo em estrutura de uma defensoria pública, né? Com defensores, com quadros de funcionários, com espaço, com equipamentos, com condições para poder fazer valer os direitos dessa população, sem moradia, sem casa, sem escola, sem saúde. Então, essa população é o público-alvo no nosso país da Defensoria Pública. E aí, essa Defensoria Pública desenvolve esse papel que é fundamental. E ainda falando no mês de maio, tem uma questão interessante, que o mês de maio, em 1833, teve uma grande rebelião numa fazenda em Águas de Santa Isabel, no interior de Minas Gerais, onde vários escravos se rebelaram contra a escravidão, isso em 1833. Coincidentemente, né, a abolição, a pseudo-abolição, que é a farsa da abolição no Brasil, ela surge no dia 3, ela é promulgada em 13 de maio. Né? E mais interessante que você tem, no dia 12 de maio, foi instituído o Dia do Enfermeiro, né? Aquela pessoa que cuida da saúde, que protege, que garante, né, o tratamento. Dia 15, a gente vem com o Dia da Assistente Social, aquela que protege, que acolhe, que vai buscar a garantia dos direitos, né? E depois a gente tem dia 18, né, o Dia da Exploração Sexual. Quer dizer, quem são e sempre foram vítimas da exploração sexual? Jovens, crianças, indígenas, negras e pobres, né? E crianças também da classe média que são exploradas sexualmente, né? E no dia 19 a gente é coroado, né, com o Dia da Defensoria Pública, que o seu nascedouro mesmo, de fato, foi em 5 de maio de 1897. Então, o mês de maio ele tem umas coisas de tutelas de coletividade, tutelas de liberdade, de garantias de direitos muito interessantes esse mês, entendeu? Quer dizer, é muito, muito interessante. E no dia 17, agora, a gente comemora também o dia 17 de maio, o dia da luta contra a homofobia, contra a população LGBT. E quando você fala dessa questão, quando eu falo que eu considero Luiz Gama o patrono da Defensoria, porque ele conseguiu de libertar gratuitamente, sem cobrar um tostão, mais de 500 escravos, né? Pessoas que estavam escravizadas ilegalmente, com o seu discurso eloquente, com a sua fala, comprovando, né, a forma que o judiciário tratava, como o judiciário passava por cima de leis e tratados internacionais contra o tráfico de escravos. Tem um outro detalhe, que a gente também tem uma mulher, né, que pleiteia, né, a primeira mulher escrava que pleiteia junto ao rei de Portugal o fim da tortura e dos maus tratos. E quem é essa mulher? Esperança Garcia, né, que pleiteia em 1697 o fim, né, que denuncia os maus tratos, os castigos, o ferro em brasa, né, todos os processos de chicoteamento, porque a gente foi regido pelas ordenações filipinas e o pior lado das ordenações filipinas. Né? A gente pegou, né, a gente veio para o direito brasileiro a pior parte das ordenações, que é a parte da punição. Né? E aí, essa Esperança Garcia foi uma mulher extraordinária para ela. Então, se você me disser quais são os patronos da Defensoria Pública no Brasil, é Esperança Garcia, em 1897, e Luiz Gama, né, que é o grande patrono de
de dar-se em vida pelo direito e a justiça dos mais pobres, né? Que é o trabalho da defensoria, né? Defensores de raiz, que traz em si o direito e o exercício da justiça, do direito de garantir direitos àqueles que secularmente não tiveram direitos. E a defensoria pública ela tem um papel extraordinário. São Paulo, por exemplo, foi assim, uma das últimos estados que teve defensoria desde 88. E eu, orgulhosamente, fui a defensoria no estado de São Paulo, uma das mais atuantes em São Paulo. E o papel dos defensores públicos é uma coisa extraordinária, porque vocês abraçam causas que só vocês podem abraçar, né? A luta de vocês é uma luta incansável, principalmente, Hugo, quando a gente vai falar de moradia, do direito dos povos indígenas, das populações quilombolas, das mulheres, dos gays, né? Da violência doméstica, quer dizer, né? Da tutela às pessoas idosas, do direito de uma liminar para a concessão de remédios, né? Quer dizer, a atuação da defensoria nesses lugares onde o direito foi violado, a existência foi privada. Então, é fundamental que eu sempre digo, o fortalecimento da defensoria, porque a defensoria é composta de pessoas que traz na sua função maior, né, enquanto vida, né, a liberdade e o direito. Então, os caminhos da liberdade são muitos, entendeu? Desde a abolição da escravidão, da liberdade de não ser escravo, até a liberdade de existir na sua plenitude enquanto pessoa e agente de direitos, né? Eu queria que também você falasse um pouco dos grandes desafios de você como um jovem defensor aguerrido, né? Principalmente no Espírito Santo, com seus HCs, com as suas lutas contra a tortura, contra as prisões ilegais. Né? Era legal também você falar da tua história como defensor, da história que vocês vão travando, né, nos tribunais. Então, Deise, primeiro eu agradecer a sua fala, é uma fala muito potente e uma fala que nos contamina e nos contagia, na realidade. A sua fala nos contagia a trabalhar mais, porque quando a gente olha a Defensoria Pública hoje, nós, em tempos de pandemia, nós estamos com desafios imensos. Na tutela da liberdade, nós temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação 62. Nós temos muito carinho aqui no Espírito Santo por essa recomendação, porque na parte da infância ela acolhe o habeas corpus coletivo da superlotação, e é um detalhe interessante. O habeas corpus nasce para uma unidade no interior do Estado, e cada vez que ele se movimenta, esse habeas corpus se expande mais. Na hora de executar a decisão, ele é executado na unidade original dele, e depois na unidade do lado, né? Por conta da mecânica de decisão do ministro Edson Fachin. Depois ele acaba passando para todo o estado do Espírito Santo. Na sequência, ele é estendido para Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Bahia. E agora, nesses tempos de pandemia, a recomendação 62 estende ele para todo o Brasil e estende também para as unidades provisórias, porque havia alguma controvérsia nesse ponto. Então, a gente tem muito carinho por essa recomendação. Outro ponto que tem chamado muita atenção da Defensoria, e que nós participamos até de intensos debates, é a questão dos containers, né? Que foi levantada aqui pelo Conselho Nacional... Opa, Deise? Oi, estou aqui. Perfeito. A questão dos containers, que foi levantada pelo DPEM, né? E que trouxe até um debate, resgatando casos do Espírito Santo e casos do Pará. E nos casos do Pará, na utilização de containers no Pará, teve uma participação muito grande a fiscalização dessa utilização pelo Mecanismo Nacional, que acaba sendo um órgão que é muito parceiro da Defensoria Pública. Quando a gente estuda na faculdade, pelo menos na minha formação, eu estudei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio. E nós fomos ensinados a peticionar, a estudar o direito material e a identificar no direito processual qual era o caminho. Esses caminhos agora que a gente tenta identificar, a gente está fazendo um processo exploratório. O que é a tutela coletiva da liberdade?
A gente sabe que o HC coletivo ele é um caminho. Mas e a prevenção e o combate à tortura? O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, também são caminhos e parceiros que não necessariamente têm relação com o litígio, com a instauração de processos. Tem sido uma situação bem interessante vivenciar essa interlocução entre a Defensoria Pública e esses órgãos que nós chamamos de parceiros na defesa dos direitos humanos. Outro ponto interessante que nós temos visto nesses tempos de pandemia é a situação dos idosos e das ILPIs, né? No sentido de que, quando a gente fala de cerceamento e liberdade, a gente sempre lembra do adulto que está encarcerado. Aí depois a gente vai lembrar do adolescente. E quando a gente olha para a grande mídia, alguns colegas chegam a falar o seguinte: se nós reduzirmos a idade penal e trouxermos pena de morte para adolescente, parece que as crises do Brasil vão acabar, né? E que a economia vai deslanchar e vai ter igualdade social, porque toda a culpa em determinados momentos, né, dos problemas do país são associadas aos adolescentes. E a gente sabe que a realidade não é por esse caminho. Na realidade, o sistema socioeducativo, a gente vai ver algumas dificuldades a serem superadas. Então, na questão dos idosos, hoje nós temos esse desafio das ILPIs, e que são ILPIs, algumas públicas, outras filantrópicas, algumas privadas, mas que, de certa forma, estão habitadas por pessoas no grupo de risco. E aí é o desafio de monitorar, de fiscalizar, de acompanhar as políticas públicas para essas pessoas. Então, tem sido bem desafiador nesse momento. E aí, Deise, o que a gente tem visto também? Que nessa linha de trabalhar com alternativas à judicialização de processos, nós temos nos esbarrado com uma dificuldade estrutural. Qual é a dificuldade? A recomendação 62 do CNJ, ela é um marco na história jurídica brasileira. Ela é muito boa e muito importante. Ela é importante ao lado das audiências de custódia. Ela é importante ao lado das decisões que reconheceram os habeas corpus coletivos. Ela é importante ao lado da decisão que reconhece o numerus clausus como princípio. Só que, nesse momento, nós temos visto dificuldades das defensorias públicas na implementação coletiva dessa recomendação. Então, essa recomendação ela tem tido uma aceitabilidade, se é que eu posso usar esse termo, no plano individual. Mas no plano coletivo, e talvez seria a grande potência dessa resolução, dessa recomendação, nós temos tido dificuldades. E aí, como superar essas dificuldades? Esse tem sido um dos grandes desafios para a Defensoria Pública. E aí eu queria ver a sua opinião, de como que a gente pode caminhar por essa implementação da recomendação 62. Eu acho que os caminhos não são grandes, mas existem, né? Eu acho que a grande questão é a concepção, né, do judiciário brasileiro, né, composto por uma elite, que é um entendimento do que seja um HC coletivo, né, e a questão da necessidade da punição, né? A sociedade brasileira ela foi erguida sob a égide da punição. Nós fomos erguidos, principalmente o direito penal cresce sob os ventos das ordenações filipinas. Se fosse possível ainda, os presos e as presas estariam em masmorra. Sem contar que muitos presídios são verdadeiras masmorras. Mas a questão do punir o outro, a necessidade da resposta punitiva de um grau de crueldade. Quando a gente chega com a questão da pandemia, a pandemia entende como? Vão soltar todos os presos, vão ganhar liberdade. Essa é uma leitura assim. Você não lê o mérito, mas você lê, né, no inconsciente coletivo, que é colocar todos os presos perigosos nas ruas, as presas perigosas na rua, e o Estado brasileiro vai se tornar um caos, com todo mundo sendo roubado, assaltado, casa invadida, aquela coisa toda, quando a verdade não é essa. A recomendação 62, ela orienta os juízes das varas de execução, ela orienta os juízes do primeiro instância, ela faz orientações para os juízes, prevendo até que não haja uma contaminação maior, nem de funcionários,
e funcionários que atuam no sistema prisional, no sistema socioeducativo, tem uma proteção jurídica nessa recomendação, que é o bem da vida humana, a proteção à vida. E a proteção da vida, ela não é retirada quando é proletada uma sentença de condenação. Muito pelo contrário, o preso ele é custodiado pela justiça. O Estado tem uma responsabilidade sobre o preso, sobre os familiares dos presos e sobre os funcionários que trabalham nessas instituições, sejam, né, no serviço prisional, sejam no socioeducativo, essas unidades de privação de liberdade, que são, né, os asilos, que são hospitais psiquiátricos, quer dizer, existe toda uma proteção individual da vida de cada pessoa. E esse entendimento, né, e a gente tem uma coisa aí que é a mídia, que faz, né, que transforma um direito à vida como se fosse uma coisa absurda. Quer dizer, as pessoas eles não conseguem avaliar o risco de contaminações nesses lugares. Nós temos, só em Brasília, hoje teve a primeira morte por Covid, né, de um preso. Sem contar que essa pandemia, que já está se falando dela, desse vírus desde o mês de novembro, né, não é uma coisa que chegou uma semana atrás e aí a gente não sabe o que a gente vai fazer, não. Então, já vem se falando da questão da pandemia, que atingiu vários países, toda a Europa, todo mundo foi contaminado por esse vírus, né? E quando a gente vai lidar com a questão prisional, o entendimento que se tem é esse, só que não se tem a responsabilidade que um preso contaminado, ele contamina vários, que vai contaminar funcionários, que vai contaminar quem está aqui fora. E aí tem uma outra questão mais grave ainda, não se pode transformar a pandemia como uma sentença de morte. Essa que é a grande questão. A pandemia ser vista como sentença de morte. E sem contar, como você já colocou, a questão da tortura. Quer dizer, a gente sabe que o sistema penitenciário tem uma superlotação, onde onde é desenvolvida a tuberculose, onde é desenvolvido sarna, onde é desenvolvido várias doenças de ordem respiratória, né? Pelas péssimas condições de higiene, ausência de produtos de higiene para todos, né? Ausência de luz, ausência de sol. Quer dizer, como é que vivem esses homens? A cela cabe 4, tem 50. Entendeu? E aí? Quer dizer, os espaços de proliferação desse vírus é muito grande. Se fala em isolamento social de até 1,5 metro, 2 metros. Como você vai ter um isolamento social no espaço que você tem só 1 metro? Não tem nem 1 metro, não dá nem para você se mexer. Como você fala de higiene, de lavar as mãos, quando você mal tem água? E em muitos presídios a água já está contaminada, a água já está suja, a água está saloba, a água bem escura para os presos beberem. Como que você pode falar de proteção à vida, né? Como você pode falar de higienização quando você não tem equipamentos para os funcionários, nem equipamento e nem treinamento para os funcionários que trabalham no sistema, e sem contar que você tem equipes ultra reduzidos de acesso à saúde. Quem é que corre com o preso dentro, né, dessa questão de correr para o tratamento dos presos adoentados dentro do sistema prisional? A gente sabe que são próprios presos. Quer dizer, esses presos que fazem a correria, que distribui as marmitas, que leva água, que faz tudo isso, que distribui produto, como é que esses presos que têm essa pseudo-liberdade do ir e vir vão estar trabalhando sem equipamentos? Entendeu? Quer dizer, não se preocupa com a compra de equipamentos para esses funcionários, não se preocupa com a distribuição de equipamentos para esses presos que trabalham lá dentro. A primeira medida é: os presos vão fazer máscara. Beleza, show de bola. Mas eles estão trabalhando de graça? Está sendo remida a pena desses que estão fazendo máscara ou fazendo algum equipamento? Está contando como remissão de pena para os condenados? Né? Ou mesmo para os presos supervisórios, que são a grande maioria nos presídios? Quer dizer, essa é um dos fatores. E também atingindo as mulheres que estão grávidas, porque ninguém solta. A dificuldade de conseguir nos HCs colocar uma mulher nessas condições de uma pandemia em liberdade é terrível, né? As mulheres idosas, as mulheres com filhos menores de 12 anos, tudo isso é dificultado pelo esse imaginário da liberdade, né? Que a pessoa não está em liberdade, ele vai ficar,
na casa da família. Ele vai ficar lá, ele continua cumprindo, acabou a quarentena, ele tem que voltar. Se ele não voltar, problema dele. As sanções vão cair sobre ele, entendeu? E a partir daí você tem essa luta da defensoria de garantir as recomendações, porque as recomendações elas não são obrigações, elas te orientam, elas te chamam a atenção, ela encaminha para uma prevenção para que o contágio não seja maior. E aí a dificuldade dessa compreensão, né? Vocês no Espírito Santo estão fazendo um trabalho extraordinário quando amplia todo esse HC para todo o território brasileiro, praticamente, mas a dificuldade está, não é na interpretação. A interpretação está clara, né? O número de pessoas contaminadas está clara. O problema é que passa pela vontade política, né, de cada juiz compreender a responsabilidade dele, compreender o risco, as pessoas que estão em risco. Essa que é a grande questão, a responsabilidade jurídica. E aí, fora isso, tem aquela grande questão de como que isso está sendo visto, né? A dificuldade de implementar um direito à vida que é primordial. Se o cara está condenado, lógico, cabe aos juízes fazer uma análise do pedido, né? É analisar o pedido, cabe, não cabe, está cabendo, não, vamos colocar na rua, sabe? Não é colocar na rua, vamos mandar ele para casa. Sabe? Então, eu acho que esse cuidado, é lógico que você está acompanhando a gente no grupo de recomendação 62, né? Você sabe que o trabalho que esse grupo vem tendo, principalmente quando surge a questão dos containers. Quer dizer, vocês aí no Espírito Santo tiveram um trabalho extraordinário quando levaram a denúncia dos containers, quando isso foi parar na OEA, quando isso tem uma recomendação da OEA contra o uso de containers. Quer dizer, para a população que está na prisão, quem é essa população? De quase 800 mil presos, 60% são negros. Desses 60%, estão na faixa de 18 a 25 anos. Basicamente, a mesma faixa etária daqueles que vieram para o Brasil na condição de escravizados. A mercadoria escravizada. E hoje, essa mercadoria está presa na condição de traficantes, quando seus antepassados foram, na verdade, traficados. Então, essa mercadoria que hoje está aí, quando se fala desse container, é um depósito de uma mercadoria, né? Quando você sabe o tamanho desses containers, a ausência de espaço, quando se fala uma cama de beliche num container, é um absurdo para uma pessoa que está contaminada, né? Se mover e subir para cima do container. Isso é um verdadeiro absurdo, entendeu? E aí o que você vê? Quando você vê esse tipo de absurdo acontecendo, você vê que todo mundo, mas está lotado. E aí vem com essa história, né? O DEPEN vem com essa história de instalações provisórias. A gente sabe, num país que tem uma superlotação de presos, o provisório é definitivo. Essa que é a grande questão. E aí não faltou argumentos técnicos, jurídicos, contra o absurdo, a aberração que é colocar seres humanos em container com calor de 50 graus. Eu já entrei num container em Porto Alegre uma vez, numa inspeção, sabe? É um absurdo entrar num lugar daquele, é um absurdo, entendeu? E como é que você vai fazer o tratamento? Como é que você vai garantir o espaço para higiene? Como é que você vai garantir o acesso de como é que você vai fazer? Quando você coloca beliches, quando se fala, a lei fala muito bem claro, um espaçamento entre camas de minimamente 2 metros de comprimento. Então, essas são questões seríssimas de violação de direito. E aí a gente acompanha essa dificuldade, essa retração do judiciário, né, da compreensão da gravidade que é uma pandemia no sistema penitenciário. São 2 lugares, né? É na favela, que é onde muitos desses presos vêm, que são moradores da favela, aí no Espírito Santo do Morro da Piedade, Cariacica, essa região toda aí, que são pessoas que moram nesses lugares em situação terrível, principalmente não tem água. A questão sanitária é muito séria, né? Não tem água, não tem saneamento básico, não tem espaço nas suas casas, porque geralmente é 4 cozinhas para 20 morar dentro, né? A casa que tem uma laje ainda, dá graças a Deus, mas mesmo assim é uma superlotação. Então eles vêm de uma superlotação
da onde eles moram e vão para uma outra superlotação, que é o presídio. Né? Então, as mesmas ausências de direitos, saúde, educação, moradia digna ou espaço físico nas suas casas, eles vão enfrentar essa mesma dificuldade quando eles entram para dentro dos presídios. Então, um sabonete inteiro é uma regalia, tem que ser a metade do sabonete. Uma garrafa de água é uma regalia, tem que ser no máximo 2, é uma regalia, uma para lavar a mão, outra para beber, é regalia, tem que ser no máximo uma. Por quê? Você faz do processo da pandemia um agravamento na punição. Né? A pessoa ela cometeu um crime, ela está sendo condenada por aquele crime, mas você tem um agravamento na punição, que não é só a perda da liberdade, é a perda de direitos básicos. A pessoa não foi condenada à morte, mas todo o processo da ausência de ar, tosse seca, dores no corpo, né? Até que essa pessoa seja testada, até que essa pessoa seja diagnosticada, ela está vivendo um processo de tortura e maus tratos. Isso pode ser caracterizado como tortura, principalmente quando se tem a dificuldade de se fazer testagem em massa. Os primeiros a serem testados seriam os funcionários, na sequência os presos, e isolados com dignidade, entendeu? E os funcionários com equipamentos, essa que é a verdade. Agora não, está aumentando os casos no sistema prisional. E ao mesmo tempo que esses casos aumentam, aumenta também a omissão, a subnotificação. Né? Do que esses caras estão morrendo? Do que os presos estão morrendo? Por que não se notifica? E sem contar o isolamento com os familiares desesperados, querendo saber, não são torturados pela ausência de notícia aqui fora, e os presos, mais uma vez, torturados por não ter informação dos seus familiares. Né? Lá dentro, quer dizer, e o acesso do advogado, o acesso da defensoria, o acesso a tudo isso. Então, eu acho que os desafios são tão grandes que seria necessária assim, uma sensibilização maior do Poder Judiciário no que se refere a isso. Até porque alguns processos do Judiciário não necessariamente precisariam levar as pessoas à prisão de fato, né? Você colocou uns pontos muito importantes, Deise, que às vezes passam desapercebidos. Você colocou uns pontos muito importantes que às vezes passam desapercebidos. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não estou te ouvindo. Não? Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Só para ver aqui se está no seu telefone, David. Oi? Tá me ouvindo, David? Tá ouvindo? Ouviu? Acho que o Instagram deixou a gente na mão, Deise. Deise. Oi. Eu vou continuar aqui, mas tá saindo som. Não estou te ouvindo. Deve ter sido uma falha na conexão, Deise. Oi. Acho que foi uma falha na conexão. Vou conversar com você aqui pelo WhatsApp. Espera aí, mas tá... Oi? Tá me ouvindo? Oi? Oi? Ouviu, Deise? Agora estou ouvindo. Ah, que bom. Então, foi só uma pequena pausa para a gente refletir um pouquinho. Mas vamos voltar, Deise. Aqui, você colocou uns pontos muito interessantes, Deise. Primeiro ponto que eu falei de observação na sua fala é de que os servidores do sistema socioeducativo e prisional, eles são quase que tão vulneráveis quanto os internos nesse contexto de pandemia. Por isso que muitas das iniciativas da Defensoria Pública passam pelos servidores. É a postulação de equipamentos, EPIs, máscaras, álcool em gel para os servidores, testagem para os servidores e para os internos, porque nós sabemos que os servidores eles estão numa situação de exposição a essa questão do coronavírus no sistema prisional. No sistema socioeducativo hoje, com alguma margem, sem os números exatos, nós podemos dizer que os maiores contaminados não são os meninos, são os servidores. Nacionalmente, eu não sei como são esses números, mas os meninos do sistema socioeducativo, eles não estão com tanta contaminação quanto os servidores. Pode ser que o servidor tenha tido
a contaminação fora, a gente tem que investigar. Mas os números indicam a fragilização maior dos servidores do sistema socioeducativo, pelo menos no estado do Espírito Santo. Outro ponto que é importante da gente lembrar é que essa articulação em torno dos containers, ela mostra muito do que a gente está tentando explorar como tutela coletiva. Porque o enfrentamento foi feito no plano administrativo e foi feito um enfrentamento articulado. As defensorias expediram notas técnicas, manifestações, a sociedade civil reuniu para fazer cartas endereçadas ao DEPEN, a sociedade civil compareceu ao DEPEN, pediu voz, interferiu. Houve manifestações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas. Então, houve toda uma articulação pré-processual, administrativa, não no sentido de um consenso, como o consenso do processo civil, mas no sentido da construção de uma decisão que não trouxesse tanto prejuízo para os nossos assistidos, para a população carcerária, para os vulneráveis. A gente teve um produto final, que é uma norma que veda os containers. A gente sabe que se essa norma não... dependendo da forma de operacionalizar essa norma, ela pode gerar um prejuízo ainda, mas nós tivemos um primeiro êxito, por assim dizer, que foi a vedação dos containers, pelo menos formalmente, na regulamentação do DEPEN. E dentro desse ponto, uma última observação na sua fala, Deise, é a questão da informação. Nós temos uma legislação farta em termos de prerrogativas para acesso à documentação, às defensorias públicas, embora em alguns casos seja questionada essa prerrogativa, mas é uma prerrogativa que tem funcionado. Nós temos o direito de petição na própria Constituição, a lei de acesso à informação. E hoje, o que nós temos visto em algumas situações é que as informações chegam para a defensoria apenas mediante provocação. Em alguns casos, eu não lembro qual foi o estado, estava conversando com umas colegas e me passaram que as informações só chegaram através da lei de acesso à informação, pesquisadores, eventualmente jornalistas. Então, essa angústia dos familiares não saberem o que está acontecendo nas unidades onde seus parentes estão internados, isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Cabe à Defensoria Pública buscar a transparência dessa informação, para que as pessoas tenham acesso de saber o que está acontecendo nas unidades ou com os servidores que estão em determinadas unidades. É um papel da Defensoria. E, enfim, eram essas observações da sua fala, Deise. Eu acho que a grande questão é a forma, né, como as secretarias de justiça, né, dos estados estão trabalhando com isso. Né? Quando eu falo dessa subnotificação, né, é uma coisa seríssima. Né? Então, quer dizer, quem é esse preso que morreu? Ele é branco, ele é negro, qual é a faixa etária, morreu aonde, foi testado, não foi testado, quer dizer, tudo isso. E fora isso, a gente ainda tem um enfrentamento mais grave, que é a forma que isso é utilizado. Né? Quer dizer, as pessoas, além, porque eu sempre falo, quando eles falam de 17 mil mortos no Brasil, eu sempre jogo mais uns 20, quase, já passamos de 20 mil. Né? Porque as subnotificações dos estados é terrível. Fora as condições dos IMLs, quer dizer, o congelamento, já tem pessoas colocadas em frigorífico, sabe? Porque não tem lugar para pôr do IML. Quer dizer, a responsabilidade, né? E eu também, sabe, eu considero como acidente de trabalho aqueles funcionários que se contaminam dentro dos estabelecimentos prisionais. E sem contar a ausência de funcionários, que outros estão de licença médica, outros estão com Covid-19, estão de quarentena, e fora a ausência de concursos públicos, né, para que não seja terceirizado esse trabalho que está sendo feito. Quer dizer, existe uma responsabilidade do Estado, né, principalmente sobre essas mortes,
sabe? Existe tanto dos funcionários quanto dos presos, porque estava sob a custódia do Estado. E aí, quantas ambulâncias tem disponível? Quando os deslocamentos dessas pessoas, a escolta, né? Quer dizer, essas pessoas que têm que ser escoltadas para os hospitais, para os postos de saúde, como é que isso tem sido feito? Como é que está sendo feita a higienização desses lugares, dessas ambulâncias, desses lugares que vão ser deslocadas essas pessoas? De que forma isso vem acontecendo? Então, tem que se ter várias coisas aí em cima dessa questão. E aí, uma das coisas principais, eu acho que a ausência, que é um absurdo, né? As defensorias terem que entrar numa live para obter uma informação. Meu Deus do céu, a Defensoria Pública é um órgão assegurado em lei. Quer dizer, chegou em, sabe, bateu na porta do presidente, tem que ser atendido pelo diretor. O diretor tem a obrigação de passar as informações. Olha, tem tantos assim, tantos saíram, tantos não saíram, sabe, é uma obrigação. Quer dizer, não dá para você pegar essa informação e num belo dia, porque lá você tem 30 dias para responder, num belo dia, eu vou responder aquele ofício que eu recebi da Defensoria, que é um povo, um bando de defensor de bandido, entendeu? De ladrão, de bandido. Então, eu vou responder isso para ele, porque esse é o olhar que se tem para a defensoria. Não se sabe, os outros, né, desconhecem outros trabalhos feitos para a defensoria, né, como assistência para os idosos, né? Quantos casos vocês não estão atendendo, os defensores que trabalham com a questão de idosos, estão atendendo de idosos que estão com a Covid dentro de asilos, né? Quantos dentro de asilos? Né? Quer dizer, a questão dos... Quantas pessoas com deficiência, principalmente defensores que trabalham com pessoas, né, com deficiência, aquele núcleo de pessoas com deficiência, estão atendendo. Quer dizer, atendendo mulheres vítimas de violência doméstica por conta da quarentena. Quer dizer, e aí, quando a defensoria mete o pé na porta, aí é aquela coisa, não, porque vocês só sabem defender bandido, vocês é um bando, vocês não sabem o que está acontecendo. Não, não é que não sabe, a defensoria é o que mais sabe o que está acontecendo. Né? E por saber a origem dessa população, dos asilos, né, do socioeducativo, do sistema prisional, desprovida de direitos, né, que contemplam toda a sua existência enquanto uma pessoa com liberdade, é que vocês entram com essas ações. Né? E do campo administrativo isso é muito importante. Agora, a grande verdade é como isso ocorre. Né? O tempo dessas liminares, né, para conceder a liberdade para que a pessoa vá para casa ou para que a pessoa tenha um atendimento. Né? Então, é uma série de coisas muito complicadas, Hugo, sabe? Do ponto de vista jurídico-legal, principalmente numa sociedade punitivista como é a nossa. Punitivista, machista, sexista, homofóbica e racista. Então, é muito complexo isso, né? Fazer valer o direito constitucional que não foi, nem de forma alguma, tirado durante o tempo da sentença. A pessoa só tem o direito de ir e vir. A ação das defensorias públicas na questão dessa renda emergencial de R$600. Quantos defensores públicos estão entrando com liminar para conseguir que as pessoas recebam esses R$600? Quantas famílias não estão recebendo esses R$600 e estão recorrendo à defensoria pública? Olha, eu tenho direito, meu CPF está aqui, meu RG está aqui, sabe? Eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu dependo disso. Quantos e quantos defensores não estão atuando nessa questão da renda emergencial? Né? Quer dizer, a esperança desse povo sem esperança é a defensoria pública. Né? Que é essa mesma população que está atrás das grades, que está em liberdade, mas essa liberdade que nunca se concretiza enquanto direitos. Né? E uma importância disso que você está colocando, Deise, de olhar para esses grupos vulneráveis, é que muitas das vezes a defensoria realmente ela se confunde muito com o fato praticado pelo réu. Existe uma diferença estrutural entre fazer a defesa individual, fazer a defesa coletiva, utilizar os instrumentos coletivos, e aí a gente tem pelo menos a ação civil pública, o habeas corpus coletivo, o pessoal já está começando a utilizar a reclamação para fazer valer direitos coletivos, a liberdade, já teve uma iniciativa da Defensoria da União no STF, enfim, e aí o pessoal confunde um pouco o fato praticado pelo réu com a atuação de defensoria pública. Nesse contexto de pandemia, a gente teve até alguns exemplos muito interessantes. A defensoria conseguiu prestar muitos serviços
muitas iniciativas ligadas a serviços públicos, a plano de saúde, a serviço de telefonia. Parece que teve até uma suspensão de ações agora, mas a energia elétrica, enfim, vários aspectos diferentes, pelo menos para muitas pessoas, e que tiveram muita visibilidade por parte da Defensoria. Mas o que tem me chamado a atenção, até para a gente fazer o link com o nosso tema, é que a cada dia nós temos visto mais criatividade na hora de se promoverem direitos humanos. Hoje nós estamos trabalhando também no Supremo Tribunal Federal. Teve uma reclamação da Defensoria da União de uma unidade prisional, salvo engano, do Pará, em que eles trabalharam a questão da liberdade com base na reclamação constitucional. E nós estamos com algumas ADPFs, aí já não são ingressadas pela Defensoria. Nós ainda não temos, né, a legitimidade na Constituição para o ingresso de ações constitucionais. A nossa associação pode ingressar, mas com essa ampliação do debate constitucional, as defensorias ingressam como amigas da Corte. E aí nós estamos com uma ação agora, a ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, e agora uma nova ação que foi ajuizada pelo IBCCRIM e pelo Partido PSOL, que trata justamente da liberdade nesses tempos de pandemia. Nossa conversa já está no finzinho, mas eu acho que você, não sei lá, pediria para a Deise para explicar um pouquinho dos objetivos dessas ações para a gente. Então, a necessidade de ingressar com a DPF, ela vem justamente dentro do estado de coisa inconstitucional, né? Quer dizer, são tantos processos que ferem os direitos constitucionais que só mesmo uma DPF para tentar segurar ou garantir direitos que são pétreos dentro da Constituição, que não podem deixar, sabe, de existir, quer dizer, o acesso à medicação, o acesso à saúde, o acesso à liberdade. E essa liberdade, no caso principalmente no caso dos presos, é uma liberdade, gente, que não é uma liberdade. Ela é só o direito de ficar em quarentena, isolado, porque você não tem esse espaço de isolamento dentro dos presídios. Somente por essa questão, você não tem. E se tivesse esse espaço, você não teria todos os equipamentos necessários, né? E a gente sabe a dificuldade, as falcatruas, a corrupção, a sacanagem, né, que está acontecendo com desvio de recursos e desvio de equipamento, né, que é para salvar vidas. E aí eu acredito, Hugo, que é importante, né, também lutar para que mais tarde, não nesse momento, para que as defensorias também tenham prerrogativas individuais de ação, de terem os seus PDFs, entendeu? De poder entrar com essas ações, sabe? É fundamental isso, porque eu acho que a defensoria, ela é a única forma de garantia de direitos. Sabe? É o que assegura minimamente. Quando vocês entram com amigos, cure, isso é fundamental para a gente, porque só foi necessário entrar com essa DPS devido ao estado inconstitucional de direitos que estavam sendo ultrajados durante todo esse período, principalmente no que se refere à questão da Resolução 62. Quer dizer, são essas garantias, e não tem nada na resolução que fuja à lei de execuções penais. A lei de execuções penais assegura tratamento, assegura direito à saúde, assegura uma série de coisas. Mas assim, a negativa a esses direitos que obrigam esse estado de coisas inconstitucionais. Porque se você faz valer, né, a questão do direito constitucional, da liberdade e todas as coisas que asseguram essa liberdade, se você tivesse um Estado que cumprisse com as suas obrigações, já que o tempo está acabando, eu sempre digo, um Estado que não cumpre com as suas obrigações, saúde de qualidade, moradia de qualidade, professores bem pagos, moradia com espaço, né, garantia da terra, garantia das terras quilombolas, das terras dos povos indígenas, dos direitos dos gays, das lésbicas, assegurasse o direito das mulheres que são vítimas de violência, ter sua vida assegurada. Um Estado que não cumpre institucionais se torna um Estado ilegítimo para... Um Estado que não cumpre é ilegítimo para punir. Então, o Estado não tem
legitimidade na figura do judiciário de mandar ninguém para prisão. Quando você olha a folha de antecedentes daquele rapaz ou daquela moça, é rua A, travessa B, segundo grau incompleto. Então, onde estava o Estado, quem não garantiu saúde, educação e moradia digna, mas agora o Estado aparece na figura de punição. Então, isso é muito sério. Então, eu falo isso, essa DPF é a nossa grande esperança, né? Que o STF iluminados sejam, né? Que a gente consiga ganhar essas garantias de direito para a nossa população. É isso, meu amigo. Já está em cima. Nesse momento, parece que essa DPF com uma articulação... A articulação que está sendo feita em torno dela, a articulação feita em torno dessas ações, ela é muito importante, principalmente a participação das defensorias locais, que trazem informações das diversas realidades do Brasil, né? E permitem que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham informações quase que precisas dos sistemas prisionais dos mais variados estados. É uma atuação em rede muito legal que está se desenvolvendo no Supremo Tribunal Federal. A gente podia até falar de algumas opções quase que políticas do porquê que nós temos essa população carcerária tão grande, né, no sentido de que não temos também emprego para todo mundo, e aí as pessoas acabam arrumando um emprego que ele é criminalizado, e aí ele ingressa nesse emprego e ele é preso, e aí ele não... Enfim, tem alguns outros argumentos de ordem política e social que a gente podia explorar numa próxima conversa. Mas em termos de argumentos jurídicos e de história da Defensoria, a Deise nos brindou com uma aula de uma história da Defensoria com uma visão potente e com uma visão plural do que é a Defensoria Pública. E cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais um pouquinho. Eu lembro que a gente foi redigir uma nota contra os containers, e aí eu passei para a Deise escreveu 2 parágrafos que eu falei, caramba, como que eu não consegui enxergar isso? E a partir do momento em que a gente foi escrever um artigo, eu peguei aquele parágrafo e falei, esse parágrafo dos navios negreiros, tumbeiros, por causa das mortes, tem que estar presente. Então, assim, tem sido uma grande aula nessa vida participar e conversar com você, Deise. E, assim, acho que a gente caminha por... Obrigado, viu, pela participação e um abraço imenso para todos os defensores públicos, aqueles defensores de raiz, aqueles defensores que se identificam com as causas mais nobres, que abdicam, né, dos espaços, dos tapetes vermelhos do Ministério Público e resolvem pisar num tapete verde da esperança, do direito e dos caminhos da liberdade. Ser defensor público é uma opção na vida. É uma opção de defender aqueles que jamais foram defendidos. É optar pela liberdade ampla, geral e restrita daqueles que secularmente tiveram seus direitos violados. Então, eu cumprimento todos os defensores públicos, aqueles que dedicam horas da sua vida em condições muitas vezes sobre-humanas, nos espaços, nos lugares que ocupam, né? E que fazem valer a justiça. Então, para vocês, um forte abraço, um desejo de muito sucesso e vamos para a vitória. Essa briga só está começando. Pós-pandemia, vocês se preparem, porque vai ter muito trabalho para os defensores. E que um dia a gente tenha uma defensoria tão bem estruturada, com tantos defensores públicos no Brasil, como a gente vê no Ministério Público. O princípio da igualdade é esse. Da isonomia jurídica é esse, igualdade para todos. Um beijo no seu coração, Hugo, e depois a gente se fala mais, tá? Obrigado por participar e tamo junto até depois do fim. Beijo! Beijo, Deise. Foi muito bom conversar com você. E se a pandemia trouxe alguma coisa boa, é que ela permitiu que nossos amigos estejam nas nossas casas, nas casas dos nossos colegas, independentemente de avião, de viagem, de auditório, a gente vai se conectando por essas novas tecnologias. Muito obrigado, Deise. Agradeço a sua fala, agradeço a presença e a participação dos colegas, defensoras e defensores públicos, e ao nosso defensor diretor da escola, o Hélio. Muito legal essa iniciativa de reunir defensores, militantes, advogados, professores, nesse grande espaço plural para a gente conversar sobre defensoria e direitos fundamentais. Um beijo, Deise. Beijo, querido. Beijo para todo mundo. Tchau.